Bom, gente, eu estou de volta aqui para apresentar agora os relatórios para vocês. E vou dar um foco maior nesse aqui, que é o mais novo relatório que eu montei, tá? Que é o relatório de consumo de produtos. Mas vamos lá, aqui a gente tem todos esses relatórios. Deixa eu pegar a lente de aumento aqui. A gente tem todos esses relatórios aqui. Receitas versus despesas. Todos esses relatórios, eles processam a partir de uma baixa, exceto esse aqui, ó, consumo do produto num período, ele processa já a partir de uma pré-venda, tá? Então, receitas versus despesas, você tem venda baixada, despesa baixada, ele vai confrontar e trazer as informações para você. Movimentação do caixa, baixou uma venda lá, já gera uma informação no caixa, ele traz a informação no relatório para vocês. Venda na mesa, venda na entrega, venda na espera, venda cliente, venda balcão. Vendas gerais, ele concentra todas essas aqui, somente nesta, tá? Fiado aberto, fiado baixado, já mostrei em outro vídeo. Consumo interno, perda e linha de produção, tá? Então, outra coisa, esse relatório aqui, receitas versus despesas, ele vai confrontar o que entrou em dinheiro versus essas despesas que vocês fizerem lançamento nelas aqui, certo? Então vamos lá. Bom, esse relatório, que é o que eu quero frisar um pouquinho mais, né? Qual é a finalidade dele? Eu montei esse relatório com o intuito de informar quais são as quantidades consumidas para cada produto ou ingrediente, certo? Então você vai ver que lá que você pode escolher a produção interna ou o ingrediente. Se você quiser só ingrediente, você pode pegar aqui, né? Você vem aqui, consumo do produto no período, você pode selecionar só ingrediente, ele vai trazer só o que tem de ingrediente lá no estoque, do ingrediente inicial até o final, ok? Então se ele encontrar lançamento do açúcar até o arroz, ele imprime para você, a data, né? Ou se é produção interna. Se você falar que você quer a produção interna, ele vai pegar, por exemplo, do bife frito até, digamos, cigarro solto, ok? E aqui todos os lançamentos. Todos os lançamentos, você veja que ele já inibe a seleção da data inicial e da data final, porque ele vai pegar tudo que foi feito, tudo que foi consumido, para o produto que você selecionou aqui, ou o ingrediente que você selecionou, do inicial ao final, certo? Então, digamos o seguinte, vamos processar agora aqui, não tem venda nenhuma, não tem nada, então ele não vai trazer nada. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos gerar uma venda, né? Tá? E eu montei essa planilha para fazer o acompanhamento e o cálculo para a gente. Se a gente for lá em compor produto, aqui no sistema, lançamentos, compor produto, um bife frito, vamos pegar o mesmo caso lá, clicar aqui em manter estoque, aí a gente vai ver aqui que na coluna adquirir, para o botijão de gás, então ele vai trazer o que é consumido, né? Então ele consome isso aqui, ó, 2,256,94444, certo? Então se a gente for lá na minha planilha, você vai ver que para um botijão de gás, para um bife frito, ele vai consumir a mesma quantidade. A planilha vai fazer o cálculo. Então eu vou explicar aqui a planilha, o que eu fiz. O que está nesta cor aqui, realçado nesse azulzinho, está lá no estoque como ingrediente opcional. O que está em vermelho está lá no estoque também, da mesma forma que está aqui nessa planilha, como um ingrediente desabilitado para o consumo. E o amarelo está o gás, tá? E aqui é a coluna do consumo, ok? Aqui também é a coluna do consumo total. Só que para esses itens aqui que estão em azul, eu não vou mexer, porque são ingredientes opcionais, certo? O que está desabilitado vai interferir aqui, esse relatório, e outra coisa, né? O ingrediente que está desabilitado
se você mudar a configuração dele lá em recompor produtos no ato da venda, você trocar, está habilitado, fica desabilitado, vai afetar esse relatório. Da mesma forma que se você mudar as quantidades consumidas de um ingrediente para um produto final, também afeta o relatório, assim como afeta o custo e a retirada no estoque. Então, esse relatório vai refletir exatamente o que o sistema fez na hora da venda. Então, qual é a finalidade dele? Se o administrador da casa analisar esse relatório, então ele vai poder saber, de acordo com as quantidades que estão cadastradas lá para consumo, se essas quantidades estão corretas, né? Inclusive até o saldo de segurança, ele pode ir ajustando tanto as quantidades consumidas e o saldo de segurança para quê? Para que a casa trabalhe e o sistema informe o mais próximo possível do real das informações que tem lá no saldo do estoque, ok? Então vamos lá. Então eu vou mostrar isso gerando essas vendas aqui. Por que eu escolhi esses produtos aqui, ó? Bife frito, churrasco simples, porção de feijão, caipirinha de pinga e a caipirinha de vodka, justamente porque nesses casos aqui eu tenho o consumo do gás. O gás é um ingrediente que trabalha um pouco diferente, né? Aqui a caipirinha de pinga, ela consome o açúcar, mas não consome o adoçante, que é como está lá no estoque. O adoçante está desabilitado para o consumo, até que seja recomposto o produto na hora da venda e você, o operador, falar, vai consumir o adoçante e não vai consumir o açúcar. E aqui a caipirinha de vodka está exatamente o contrário, né? Ele não consome o açúcar e consome o adoçante, né? Então por isso que eu escolhi esses produtos, e justamente também porque temos ingrediente opcional aqui, né? Então vamos lá. Então se a gente chegar aqui no sistema e fizer uma venda, vamos fazer a venda em uma mesa. Tá lento, inclusive, porque tá gravando, né? Então, opa, se a gente fizer uma venda, bife frito, dá o Enter agora, vou vender como exatamente está lá no estoque. Qual é a configuração do estoque? Exatamente como está aqui na planilha. Vou mostrar para vocês que a cerveja está desabilitado. Tá aqui, então a gente vendeu. Ó, pressionando a tecla D, a gente vai ver aqui, ó, temos a banana, cebola, contrafilé, alho, óleo, gás, e a cerveja não consta, certo? Então se a gente emitir agora esse relatório, ele já tem informação. Vamos aqui, consumo de produtos no período. Então vamos lá. Vou mandar imprimir, processar o açúcar. Açúcar, o bife frito consome? Não. Mas o bife frito consome, por exemplo, o alho. Está aqui. Se eu processar, ele vai trazer para mim só o alho. Foi o que eu escolhi, tá? Então, quanto o bife frito consome de alho para um bife frito? 20 gramas. Está aqui, certo? Se a gente for aqui em compor produto, a gente vai ver que o bife frito consome 20 gramas de alho. Foi o que ele consumiu. Tá, agora lá no relatório, do alho até a banana. Então, do alho ele consumiu 20 gramas, aqui é o saldo do estoque, aqui é a quantidade de segurança, certo? Aqui é o saldo do estoque que sobrou depois do consumo, e aqui o que o item consumiu, né? Então, por exemplo, se a gente for lá agora, pedir produção interna e falar que eu quero do bife frito até o cigarro solto, por exemplo, ele vai pegar tudo que tem desses produtos internos. Como só foi vendido o bife frito, então você selecionando uma produção interna, o que o sistema vai fazer? Ele vai trazer tudo que foi consumido do produto para gerar
esses produtos escolhidos e a quantidade final desse produto. Então, por exemplo, foi vendido um bife frito. Então aqui, ó, resumo do consumo dos produtos da produção interna no período. Então eu selecionei o bife frito e ele está trazendo aqui para mim, ó, quantidade consumida, que no caso seria a quantidade vendida, um bife frito. E as quantidades consumidas, por exemplo, vamos pegar aqui a banana, né? Sobrou um saldo de 5, consumiu 25. O botijão de gás, ele tem que consumir 2, outra coisa, aqui eu só vou trazer uns 6 casas decimais, tanto o saldo quanto a quantidade consumida, certo? A quantidade de segurança no estoque, só 3 casas decimais. E essa coluna aqui, quantidade em milhares, depois já a gente vai ver isso aí, certo? Então é o seguinte, se a gente for na minha planilha, a gente vai ver que este consumo, este valor aqui, que é a quantidade do botijão de gás que ele consome de gramas por minuto. Então, para produzir o bife frito, o que foi consumido foi isso, né? Na planilha é o mesmo valor, certo? E lá no sistema também, na tela de compor produtos, é o mesmo valor. Cadê? É o mesmo, cadê? Eita, mas não quer chegar aqui, mas tudo bem, acho que dá pra ver, né? É o mesmo valor, certo? Bom, que mais? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra venda em outra mesa. Ah, essa tela está aberta. Vamos fazer uma venda em outra mesa. Vamos pegar uma mesa 2, vamos vender de novo o bife frito. Só que agora eu vou recompor produto. Eu vou tirar a banana e vou colocar a cerveja. Então, o segundo lançamento não tem banana, mas tem a cerveja. E vou dar o OK. Vai vender. Tá aqui. Então, pressionando a tecla D, a gente vai ver como é que esse produto saiu do estoque. Tá aqui, ó. Tem a cerveja e não tem a banana. O resto tá tudo igual. Então, se agora a gente imprimir aquele relatório, vamos imprimir tudo para produção interna. Então, ó, veja aqui, resumo do consumo dos produtos da produção interna. Agora ele traz como 2 bife fritos consumidos, ou seja, vendidos. Já o botijão de gás, ele consumiu isso aqui, ó. Se a gente for na minha planilha para vender, ó, o consumo do gás para um bife frito. Então, se eu puser 2 agora, 4, 513, um monte de 8. Aqui está com 9 no final por causa do arredondamento, né? Então vamos lá, no mesmo relatório. Está aqui, ó, 4, 513 e um monte de 8. Tá? Então é isso aí. Bom, agora, por exemplo, se eu quiser saber só o que o botijão de gás para o ingrediente, no caso agora, se eu quiser saber só para o botijão de gás, vamos fazer assim que vai mais rápido. Botijão de gás, o que é que foi consumido neste dia, né? O mesmo valor, 4, 513, um monte de 8, tá? Aqui, ó, todos os lançamentos, ele vai pegar tudo independentemente da data, para o ingrediente inicial até o final, ou para a produção interna, se você selecionar aqui, inicial até a final, ok? Então, eu quero fazer uma demonstração aqui agora do seguinte. Se a gente pegar, eu vou mudar lá no banco de dados a data do primeiro lançamento, que foi o que consumiu a banana, tá? Então vamos mudar aqui. Então a gente vai ver aqui agora, ó. Então nós temos o código 8 do estoque, que é justamente o bife frito. E aqui é a data do lançamento. Vamos mudar para o dia 12. E vamos emitir aquele relatório agora, que a gente vai ver como é que ele vai trabalhar agora. Tá aqui.
Então, do dia 13 ao dia 13. Se eu mandar imprimir do botijão de gás, olha o que ele vai fazer. Ele consumiu exatamente a quantidade de um bife frito. Se eu mandar, se eu falar aqui, ó, eu quero do bife frito até não sei aonde, nessa data ele só vendeu um bife frito e consumiu, tá vendo? O alho para um bife frito, a cebola para um bife frito. Se a gente for lá na planilha, a gente vai ver que a cebola, ó, ele consome quanto? 30 gramas. Cebola vai consumir 30 gramas. Se eu mudar aqui, aqui eu peguei a coluna, a quantidade consumida unitária para cada um, né? Mas se eu mudar aqui para 1, veja que a coluna do consumo foi para 30. Se eu mudar para 2, vai para 60. Agora, se eu pegar esse relatório e mudar a data dele, ou mesmo selecionar todos os lançamentos, o que ele vai fazer? Ele vai trazer, ó, a cebola já consumiu 60. Quantidade de bife frito vendido, 2. Pegou tudo, independentemente. Agora, se eu pegar, mudar para o dia 12 até o dia 12 e processar, vamos pegar só a cerveja. Só a cerveja. Não tem nada. Porque o primeiro lançamento foi o lançamento que eu mudei a data. Concorda? Então ele não consumiu a cerveja. Se eu mudar agora para o dia 13, ele já assume o dia 13 aqui. Cerveja, agora vai trazer consumo de uma cerveja. Saldo agora de 95, que o saldo antes era 96, e o consumo de uma cerveja. Se eu pegar o bife frito, do bife frito até o bife frito, tá aqui. Então ele consumiu no dia 13 uma cerveja, certo? E cadê a banana? A banana não consta aqui, porque é o segundo lançamento e não houve o consumo da banana. Então não consta aqui. Agora, se eu pegar do dia 12 ao dia 13 o bife frito, aí o que ele vai fazer? Ele vai trazer o consumo da banana. E o saldo da banana é 5, porque o primeiro lançamento ele tem que consumir 25. O primeiro lançamento consumiu os 25. O segundo lançamento não consumiu. Agora o botijão de gás já está com o valor correto, certo? E a quantidade de bifes, de produtos está aqui, certo? É isso aí. Bom, agora o que eu quero fazer? Deixa eu ver se já aparece o que eu... para a gente mostrar isso aqui. Ainda não. Então, mas tá, então vamos lá. Então, se a gente voltar aqui, vamos voltar aqui na planilha. Então, digamos o seguinte, que a gente consuma um churrasco simples agora. Então, a gente tem o consumo de 2 bife fritos, certo? E um churrasco simples. Aqui, até o momento, eu consumindo um churrasco simples, este vai ser o consumo do botijão de gás, certo? Então vamos lá, vou vender um churrasco simples na mesa 1, vamos lá, churrasco simples, pronto, está vendido. E agora, vamos emitir o relatório. Vamos pegar todos os lançamentos. Quanto foi de botijão de gás que ele consumiu? Eu peguei todos os lançamentos? Peguei. Para o bife frito, não, eu só peguei o bife frito. Por isso que apresentou só do bife frito. Então, eu vou pegar do bife frito até o churrasco simples, que é o que eu quero, para que vocês vejam o saldo do consumo do gás. O consumo do gás, na verdade, né? Então o saldo sobrou isto aqui lá no estoque do gás, e o que foi consumido 6,770833. Então vamos lá na planilha, a gente vai ver aqui, ó,
6,770,833. É o consumo do gás até para todos os lançamentos, incluindo o churrasco simples. Como aquele primeiro lançamento eu mudei a data, então se eu trouxer agora só do dia 12 ao dia 12, churrasco simples não foi consumido, então ele vai trazer o consumo só do bife frito. Tá aqui, ok? A banana continua com saldo, certo? Então vamos ver. Se eu pegar do dia 12 ao dia 13, digamos, tudo que for ingrediente, eu quero saber do alho, o que ele consumiu. Ele vai trazer aqui, o alho consumiu 40. Por quê? O churrasco simples, tá aqui, ele não consome alho, certo? Então ele só trouxe o consumo da cebola, que é o que o bife frito consome. Tá aqui, 40. Ok? Então, por exemplo, agora vamos ver um outro caso aqui, o contrafilé. Vamos pegar o contrafilé. Contrafilé. Eu quero só o contrafilé do dia 12 ao dia 13. Do contrafilé ele consumiu 700 gramas. É isso que ele consome do dia 12 ao dia 13 que ele consumiu realmente? Vamos ver aqui na planilha, ó. Contrafilé ele tem que consumir 250 gramas para um bife frito. Vendeu 2, consumiu 500. E mais 200 gramas para o churrasco simples. Então, ao todo, ele consumiu 700 gramas. Então, o relatório está correto, né? Aqui eu não atualizei, né? Aqui eu não atualizei, esqueci de atualizar, tá? Bom, mas está aqui. Então, ele consome 500 para 2 lançamentos do bife frito, mais 200 de um do churrasco simples, 700 gramas. Se a gente vender mais um comercial, deixa eu ver aqui, ele consumiria 400, 900. Não, então vamos fazer o seguinte, deixa com uma porção de feijão. Tá, vamos fazer o seguinte. Tá, eu vou vender agora uma porção de feijão. Se a gente vender uma porção de feijão, o que ele vai consumir de gás vai ser isso aqui, tá? Então vamos vender uma porção de feijão. Não vou fazer venda na mesa agora, vou fazer uma outra venda. E tá com esta tela aberta. Vamos fazer uma venda em outro lugar. Vamos fazer uma venda para o cliente. Vai ser o que? A porção de feijão, né? Porção de feijão. Uma porção de feijão. Então, porção de feijão. 2 cliques nela, a gente vende uma porção de feijão. Bom, vamos ver o relatório do dia 12 ao dia 13. Do ingrediente, não, da produção interna, desde o adoçante até o último que a gente tem lá cadastrado no estoque. Vamos ver o que o sistema vai trazer. Tá aqui. Então a gente tem, ó, bife frito do dia 12, tá aqui, o período tá aqui, a data do dia, período requisitado do dia 12 do 9 a dia 13 e a data da emissão do relatório e a hora, né? Então a gente tem, no resumo, nós temos que do dia 12 ao dia 13 foram 2 bife fritos, um churrasco simples e uma porção de feijão. Quanto que ele consome de gás? Consumiu de gás para esses 3 produtos? Ele consumiu 7,131944. É o que a planilha diz aqui, né? 7,131944, tá? Então, e o alho? Vamos ver. O alho, ele consumiu 40,6 gramas. É o que o relatório diz?
Eu não sei se a planilha está correta, espero que sim, né? Consumo está aqui. O alho está aqui, ó, 40,6 gramas. Tá? Então ele está trazendo, esse relatório ele vai trazer, veja que se você selecionar o ingrediente ou o produto, a diferença é que se você selecionar o produto final, ele traz o resumo aqui para você. Tá? E aí você vai saber que a quantidade que foi vendida, né, e o que foi consumido aqui para os ingredientes. Então, se você selecionar o ingrediente, ele vai te trazer naquele período ou tudo que foi lançado, né, na quantidade exata consumida. Então, se você mudar lá no estoque as quantidades consumidas, né, por exemplo, você falar que o botijão de gás para o bife frito já não é mais 5 minutos e sim 10 minutos, a partir da próxima venda vai afetar esse relatório, certo? Então, outra coisa, vamos ver aqui, vamos continuar fazendo isso aqui. Vamos ver aqui, a caipirinha de pinga. Se a gente vender uma caipirinha de pinga, venda para cliente, vamos lá. Isso. Nós fizemos o que? Uma venda na mesa, 2 vendas na mesa e uma venda a cliente, né? Então agora a gente vai fazer o que? Uma venda, vamos mudar essa venda aqui, que assim vai ficar. Vamos vender aonde agora? Vamos vender no balcão, tá? Vamos vender no balcão. O sistema fica lento porque está gravando também. Vamos vender uma caipirinha de pinga, exatamente como está lá configurado no estoque. Qual é a configuração do estoque? Para a caipirinha de pinga, sai 30 gramas de açúcar para uma caipirinha de pinga, uma dose de 51, que são 50 ml, e um limão, 50 gramas de limão. Então, se a gente agora emitir um relatório aqui, ó, eu quero o açúcar, o que foi consumido do dia 13 ao dia 13. Está aqui, açúcar. Consumiu 30 gramas. A caipirinha de pinga consome quanto? 30 gramas de açúcar. Certo? Bom, agora eu quero saber do produto final. Caipirinha de pinga, do adoçante até a caipirinha de vodka. Ele só vai encontrar a caipirinha de pinga, né? Ah não, tem o bife frito no meio do caminho também. Então, para a caipirinha de pinga, ele vendeu uma, né? Mas, então, o açúcar, ele consumiu 30 gramas. Se o bife frito consumisse o açúcar, também estaria calculado aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, vou pegar só da caipirinha de pinga até a caipirinha de pinga. Então tá aqui, ó, açúcar 30, limão 50 gramas e a pinga, que é a dose da pinga, né? A pinga 51, 50 ml. Certo? Então agora, se eu vender uma caipirinha de vodka, ele já vai inverter a situação. Ele vai consumir o adoçante e não vai consumir o açúcar. Se eu vender como está configurado lá no estoque, né? Então vamos lá. Vou vender no mesmo local, que é no balcão. Vai agora uma caipirinha de vodka. Então vamos lá. Vamos emitir o relatório da caipirinha de pinga até a caipirinha de pinga até a caipirinha de vodka. O que é que ele consumiu no dia 13? Tá aqui. Então ele tem uma caipirinha de pinga e uma caipirinha de vodka. Açúcar, ele consumiu 30. O adoçante, tá aqui o saldo, né? Ele já vai apresentando o saldo, né, gente? O adoçante, ele consumiu isso aqui de adoçante. É o que a planilha diz, né? Que para uma caipirinha de vodka, ele consome 0,066666 de adoçante, que é o que o relatório traz aqui, né? Certo?
E limão, ele consumiu 100 gramas. Por quê? Porque a caipirinha de pinga usa 50 gramas de limão para uma caipirinha, e a caipirinha de vodka também usa 50. Então tem um de cada, 100 gramas. Certo? E a pinga 51, 50 ml da pinga, e a dose da Smirnoff, 50 ml da dose de Smirnoff, que é exatamente o que ele consome, que está configurado lá no estoque para ele consumir. 50 da dose de Smirnoff e da dose da 51, 50. Então 50 de cada. Ok? Então vamos fazer mais um lançamento aqui. Eu quero que vamos pôr mais dois já tinha, 3. Quanto que ele vai consumir de contrafilé? Cadê o contrafilé? Aqui é o saldo final, tá? Então vamos pôr... Eu mexi aqui, né? Então vamos pôr aqui 3. Não, eu quero que ele consuma então 4, que eu quero mostrar. Não, então vamos pôr, tinha 2, 5. Espera aí. Tá aqui, tá aqui. Então ele vai consumir 1,250 de contrafilé para 5 bife frito, certo? Se forem 4, tá. Então se eu lançar mais 2 bife fritos, já vai chegar aonde eu quero mostrar. Tá aqui, 250 vezes 4, né? Bom, vamos lá. Então, venda no... Fazer uma venda onde? No cliente já foi. Vamos fazer uma venda na espera. Ele está com o relatório aberto. O relatório ele bloqueia lá. Então vamos aqui. Venda na espera. Nossa, tá lento demais. Vamos aqui. Então vamos vender 2 bife fritos na espera. Vai ser a saída normal. Bom, então agora ele já tem 4 bife fritos. Vamos emitir o relatório, que eu quero mostrar outra coisa lá. Relatório tá aqui. Se a gente emitir agora o relatório, vamos pegar o ingrediente contrafilé até o feijão, do dia 13 ao dia 13. Contrafilé, ele consumiu 950 gramas. Por quê? Porque tem um dia lá que nós estamos pegando o dia 13, está faltando, né? A gente tem um churrasco simples também consumido aqui, certo? Então se a gente pegar do dia 12 e o contrafilé, eu não sei se eu calculei até o final. Não calculei aqui também. Então tudo bem, mas vamos lá. Cadê? Aqui. Então se a gente pegar do dia 12 ao dia 13, tá aqui, ó. Então de contrafilé ele consumiu 1.200 gramas. Tá certo, né? São 4 bifes fritos, que consomem 250 cada um, e mais nós consumimos um churrasco simples, mais 250 gramas. Então nós temos 1.200 gramas, que é 1,2 kg, né? Então vamos ver. Olha aqui o que eu quero mostrar. Esta opçãozinha aqui, ó, separar milhar do consumo. Se você clicar aqui, veja como vai aparecer agora a informação do contrafilé. Contrafilé, quantidade de milhares 1, quantidade consumida 200. Então seria 1.200. Então por que eu fiz isso? Porque eu espero que a pessoa que estiver usando esse sistema no futuro não tenha, seja a venda, seja a
casa trabalhe tão bem que essas colunas não sejam suficientes para apresentar a informação. Então eu fiz isso justamente para quê? Para quando esses valores forem superior ao que cabe na coluna, então você clicando aqui para separar o milhar, então você vai fazer o que? Você vai ver que é 1 mais a quantidade. Então 1 aqui é 1000, 1200, certo? Então se for duas vezes aqui, 2200, tá? Então, é para isso que eu coloquei essa opção aí, tá? Bom, eu acho que ficou claro, né? Então, produção interna é uma coisa. Se a gente pegar aqui, ó, do bife frito ao churrasco simples, além de ele trazer as quantidades consumidas, ele vai fazer o resumo do que foi vendido na produção interna. Bife frito foram 4, caipirinha de vodka, caipirinha de pinga, churrasco simples 1. Então ele traz aqui, ó, qual foi o consumo do contrafilé. Tá aqui, 1.200. Se eu fizer isso e processar a mesma informação, tá aqui. Então ele tem, que dia que nós pegamos? Do dia 12 ao dia 13. Então nós pegamos tudo, né? Então ele tem aqui, ó, 1.200, tá? Então, por exemplo, o açúcar ele consumiu só 30, vamos pegar aqui a banana. Banana, tá, olha, já zerou o saldo. Por quê? Porque nós consumimos mais 2 bife fritos. A banana é um ingrediente opcional. A pimenta do reino também já zerou o saldo. Por quê? Porque é um ingrediente opcional. A cerveja só vai constar uma, tá vendo? O saldo no estoque é 95 e o consumo foi 1. Então, por aqui, se você analisar, se o administrador da casa chegar e falar, olha, eu quero no período de um mês, para cada produção interna ou ingrediente, ele pode analisar como foi vendido, como saiu o produto, e ele vai ver o estoque e vai falar, não, tem coisa errada, eu posso mudar a quantidade de consumo ou, inclusive, a quantidade de segurança no estoque, certo? Agora, o que eu quero mostrar é o seguinte, por que eu gerei vendas diferentes? Para mostrar os outros relatórios. Só um minuto. Então, olha só, se a gente for lá emitir os outros relatórios, não vai constar nada lá. Por quê? Porque não teve baixa de nada ainda. Então, se a gente chegar aqui, ó, a movimentação do caixa do dia 13 ao dia 13, teve? Não. Não gerou lançamento ainda lá no caixa, certo? Só vai gerar lançamento a partir do encerramento de uma venda. Aqui, venda na mesa, tem alguma coisa? Eu cliquei aqui? Não, não tem nada. Tá vendo? Então, agora sim. Vamos fazer o encerramento, ó, venda na mesa. Temos 2 vendas abertas na mesa. Né? Aqui a quantidade de vendas abertas para cada tipo de venda. Tá? Então, olha aqui, vamos lá, vamos encerrar essa daqui. Mesa 1. Vamos encerrar a mesa 1. Tá aqui, e eu vou pegar a forma de pagamento. Ué? Por que ele não habilitou? Ah, tá. Encerrar venda, essa venda aqui é a venda na mesa. Ah, sim. Bom, vamos fazer esse encerramento aqui, tá? É que eu ia mostrar o fiado. Mostrar mais uma vez, mas por enquanto vamos fazer assim. Gerou o cupom fiscal, tá aqui. Na impressão. Então tá aqui, ele gerou o cupom fiscal, tá aqui cupom fiscal, aqui ó,
valor aproximado dos tributos, o sistema já está fazendo isso, como eu já mencionei antes. Então, aqui ó, o valor total aproximado dos tributos, o percentual médio pago pelo consumidor e a fonte, que é o IBPT, tá? Que é essa nova exigência da Secretaria da Fazenda. O sistema já está fazendo isso, ok? Então, gerou o cupom fiscal, agora a gente pode encerrar a venda. Agora, essa venda é venda na mesa, né? Eu não consegui fazer o fiado, porque o fiado é só para venda a cliente, tá? Então, vamos agora emitir o relatório de venda na mesa. Relatório. Então, vamos lá. Relatório, venda na mesa. O que a gente tem de venda na mesa do dia 13 ao dia 13? Agora ele vai trazer a informação. Tá aqui, ó. Bife frito na mesa 1 e churrasco simples na mesa 1. Quais as quantidades? Uma e uma. O valor da venda e o valor da venda. E o total arrecadado na venda para a venda na mesa, no período. Certo? Se eu puser do dia 12 ao dia 12, não vai ter nada, né? Ok? Então é isso aí, ó. Certo? Agora eu vou fazer a venda no cliente. Vamos encerrar essa venda. E agora sim, o fiado está habilitado, que é o que eu quero mostrar aqui. Vai cobrar o serviço, vai ter o fiado. Clicou em fiado, acabou. Só aparece esse caso aqui, não ponha mais um fiado lá. Já tinha mencionado isso antes, né? Ele vai aparecer agora a informação nessa aba aqui, fiado. Está emitindo o cupom fiscal. Emitiu. Vamos ver aqui nessa aba. Não quer sair daqui. Bom, vamos lá. Vai aparecer agora aqui a informação de um fiado aberto. Está aqui, um fiado aberto. Bom, agora aqui você sabe que tem um cliente devendo. Eu fiz isso, já tinha mencionado antes, para contornar uma situação, uma exigência da Secretaria da Fazenda, que é o seguinte: para a Secretaria da Fazenda não quer saber se você vendeu fiado ou não, o que eles querem é receber. Você pode gerar a forma de pagamento fiado, mas isso gera o cupom fiscal e a Secretaria da Fazenda recebe os impostos. Então, essa foi a forma que eu encontrei de você poder gerenciar o seu fiado, tá? Então, se você chegar aqui, fiado aberto, imprimir do dia 13 ao dia 13, você vai ter a informação. Tá aqui, ó. O código, quem é o seu cliente, o local da venda, na verdade, é o seu cliente, a quantidade, o valor devido, certo? Aqui é o valor com o teu. Aqui é o valor da venda, né? E aqui é o valor do serviço. Então, se você for cobrar do seu cliente, ele vai ter que pagar o serviço também, tá? Então, se você for agora, por exemplo, em relatórios, movimentação do caixa, tá aí, ó. Você tem venda na mesa, R$11, saldo de comissão, venda a cliente, saldo de comissão, total do período, tá ok? Olha, se você for agora lá no encerramento do caixa, tá aqui, ó, comissões a pagar, saldo de comissão, venda cliente, venda na mesa e o valor que está aqui, 13,75. Se você for lá nesse relatório, tá aqui, 13,75. A mesma apresentação que dá lá na tela, eu trago aqui para vocês. Tá certo? Então eu acho que deu para ver como é que funciona, né? E eu tenho outros vídeos, um outro vídeo que eu não lembro agora qual é o vídeo, mas que eu apresento direitinho isso aqui. Mas uma coisinha, vamos lá, deixa eu ver uma coisa aqui, vai. Entradas no caixa. Por exemplo, eu não tenho fiado aqui porque eu não apresento, mas no encerramento do fiado eu vou mostrar isso aqui de novo, vai. Vamos aqui no fiado,
Se eu der 2 cliques aqui, então se eu vier aqui no fiado, eu já tinha mencionado isso antes, se eu der 2 cliques nesse fiado, ele vai abrir este fiado, e o sistema vai fazer o que? Se tiver mais de um fiado aberto para este mesmo cliente, ele vai perguntar para você, ele vai falar, ó, tem mais de um deste cliente de fiado aberto, quer baixar todos? Se você falar que sim, ele vai trazer todo mundo. Se você falar que não, ele traz só esse que você clicou. Ou se você tiver mais de um e marcar aqui na tela, da mesma forma que você faz aqui, ó, aqui só vai ter um item, né? Ou não, acho que vai ter 2 aqui, né? Como você faz aqui, ó, só tem um. É que eu vendi quantidade 2 aqui. Bom, mas se você marcar, dá o Ctrl, clique ou Shift clique, você marcaria, deixa eu ver, no balcão tem mais de um, né? Tem. Então você marca assim, lá naquela tela, nessa tela aqui do fiado, na aba do fiado, e dá o sinal de mais, ele já calcula e abre a tela para você encerrar o fiado, tá ok? Eu já mostrei isso em outro vídeo, mas o que eu quero mostrar agora é isso aqui. Se eu pressionar aqui o sinal de mais, que é o que eu vou fazer agora, já trouxe aqui, inclusive com o total em dinheiro a cobrar do cliente, né? E o fiado, o encerramento do fiado só pode ser pagamento em dinheiro ou cartão de débito, tá? Ou crédito, porque eu não tenho crédito aqui ainda. Bom, você vai encerrar, não precisa mais passar pela impressora fiscal, porque isso já passou. Então, se eu encerrar aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos ver o caixa. Antes de eu encerrar isso aqui, vamos voltar lá no caixa. Quero emitir um relatório de novo. Relatório não, vamos fazer ao caixa. A gente tem comissões a pagar, saldo de comissão, venda a cliente e venda na mesa, certo? Então ele vai demonstrar, o caixa vai demonstrar inclusive o operador. Se eu trocar o operador aqui, pressionando a tecla F5, eu troco o operador. Vou pôr o outro operador aqui, ó. Tá aqui. Se eu baixar esse fiado que tá aqui, tecla mais, dinheiro, ok, tô baixando, baixei o fiado, sumiu daqui. Se eu vier aqui em, tanto faz, né? Olha, bom, por que tá aqui, ó, Maurício Mota aqui, que baixou o fiado. Se tiver mais de um fiado baixado, veja que a diferença, ó, teu saldo no caixa é R$13,75. Esse dinheiro do fiado baixado já entrou, já passou pela impressora fiscal. Então, quando você baixar o fiado, esse dinheiro aqui não vai estar constando aqui, tá? Se você pegar o que foi de venda e pressionar a tecla mais, tá aqui, ó, é o mesmo valor, R$13,75. Então, se você tiver mais de um fiado baixado aqui, você marca ele, pressiona a tecla mais, ele vai te dar o valor. Este valor você retira do caixa, porque ele teoricamente já passou, né? Ou deveria ter passado, né? Mas a Secretaria da Fazenda já recebeu os impostos referente a esta venda que era o fiado. Então você simplesmente retira esse valor do caixa e aí você vai ter o valor correto, que é este valor aqui. O que sobrar do fiado é o teu saldo do caixa. E aí sim você vai dar, no caso aqui é um valor a entrar, né? Mas aqui, se fosse no encerramento do caixa, eita, mas o que tem aberto aqui para ele ficar desse jeito? Nossa, o sistema tá lento também porque tá gravando. Mas se você for aqui e encerrar o caixa, você vai ter a mesma coisa, certo? E aí você tiraria o que? Saldo atual, 13,75, vai tirar 13? Você tira 13, acabou. Como não tem saldo de comissão a pagar, não tem comissão a pagar, saldo de comissão por quê? Porque as vendas que foram efetuadas eram para o cliente ou o garçom que atendeu o cliente que não era comissionado, o garçom,
ou a venda no local comissionado e o garçom não, ou vice-versa. Então, por isso não tem comissão a ser paga. Ok? Então eu acho que é isso aí, né? Deu para entender? Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Só um minuto, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, eu acho que eu consegui abordar tudo que eu queria abordar, né? Consegui mostrar praticamente todos os relatórios. Bom, a linha de produção, e aqui, ó, consumo perda, consumo interno, vai depender dos lançamentos aqui, né? Consumo interno, perda, linha de produção, tá? Daqui vai sair esses relatórios, ok? Consumo interno, perda e linha de produção, ok? Fiado baixado, se você emitir esse relatório, tá aqui, ó, quem foi que pagou nesse dia, ó, período requisitado de 13 e tal, qual foi o valor pago e quem foi o operador que gerou o fiado, ok? Então é isso aí, eu acho que ficou bem explicado, né? Qualquer dúvida, gente, mauricio.c.mota@gmail.com, e é isso aí. Eu estou tirando alguns vídeos que estão lá no YouTube, estou refazendo, já tinha mencionado isso. Críticas, sugestões, por favor. Por enquanto é isso aí. Se eu tiver mais algo no futuro, eu volto a fazer outros vídeos aí, ok? Obrigado.